Boa tarde para todos, todas e todos que nos acompanham hoje ao vivo e também aqueles que irão nos ver pelo YouTube. Hoje vamos iniciar a nossa iniciativa Dialogando com Pesquisadores, criado em 5 de maio de 2021, né, o Grupo de Estudos e Pesquisa NELCA, Neoliberalismos e Capitalismos, cadastrado no CNPq vinculado à Universidade Federal de São Paulo, né, que é o responsável da organização desse evento. Ele possui, né, reuniões de estudos de textos, análise de pesquisas e promoção de eventos no campo das histórias do neoliberalismo e capitalismo, assim como estudos voltados a criticá-los de modo embasado e teórico. Esses dois grandes temas abarcam tanto os debates sobre a formação da episteme do pensamento contemporâneo, quanto as práticas de reconstrução do sistema capitalista, quer pelos avanços das ideias conservadoras e das direitas, quer pela reificação das formas de exploração do trabalho e do consumo. Essa iniciativa é coordenada pela líder do grupo, a professora doutora Rosângela Ferreira Leite, eu, Júlio Bueno, Lute Fortes e Yasmin Gasperini. Por favor, professora, se apresente. Boa tarde a todos e todas e todes. Eu sou Rosângela Ferreira Leite. Eu gostaria de mais uma vez reiterar a nossa alegria de ter o Rafael Queiroz Alves aqui conosco nessa tarde, para quem está acompanhando ao vivo, ou em qualquer horário, para quem vai nos acompanhar no YouTube, e dizer que o nosso trabalho no NELCA é exatamente essa promoção, Rafael, de encontros que não se caracterizem só por uma abordagem histórica, mas por uma reflexão apurada dos caminhos e dos descaminhos do capitalismo e das formas de exploração. Então, você é muito bem-vindo nesse modelo online, e quando nós voltarmos para as atividades presenciais, você também é muito bem-vindo no NELCA e na Unifesp. Boa tarde. Boa tarde a todos, todas e todos, tanto os que nos acompanham ao vivo e os que nos verão na posteridade no YouTube. É um grande prazer ter o Rafael aqui conosco. Acho que a China se tornado um grande tema, acho que vai ser muito importante a discussão que ele vai trazer acerca do Nova Cinturão em Rota, que é um tema muito quente e debatido. Acho que vai ser muito, muito proveitoso, e é um prazer também ter todos aqui assistindo ao vivo também. E Yasmin? Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui, né? Eu sou Yasmin Gasperini, sou estudante do 8º termo de História da Unifesp. Também sou bolsista PIBIC, faço parte do NELCA, e estou bem animada para a exposição dessa tarde. Espero realmente que seja bem proveitoso e um tema que possa realmente gerar dúvidas, questões, mas que seja de uma forma leve e tranquila, né? E é isso. Então, pessoal, meu nome é Júlio Bueno, como eu já tinha dito, né, eu sou formado em História pela Unifesp também, né, a minha linha de pesquisa é mais voltada à extrema-direita, né, mas eu também adentro na história política, né, das direitas como um todo, né, eu acredito que a gente precisa estudar em conjunto, né, para entender cada fator, né, de uma forma particular. Então, o grupo é uma iniciativa que procura de forma a embasar melhor as nossas análises, né? E com muita satisfação, né, que nós temos nosso primeiro encontro, né, do Dialogando com Pesquisadores, que é uma iniciativa que justamente procura buscar um diálogo com pesquisadores de áreas do conhecimento, né, que não é somente da história, né, das ciências sociais, por exemplo, como hoje das relações internacionais, né, como é o caso do Rafael.
E também a nossa proposta pretende abarcar diferentes pesquisadores em seus momentos de formações diversos, né, desde mestrandos, né, a doutores, pós-doutores, né, todas as pesquisas serão muito bem-vindas aqui no nosso grupo. Com satisfação que nós recebemos hoje o Rafael Queiroz Alves, mestrando bolsista CAPES pelo programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Unesp de Marília, na linha Relações Internacionais e Desenvolvimento, graduado em Relações Internacionais pela Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp. Na universidade, realizou pesquisa de iniciação científica sobre a política externa chinesa pela FAPESP, foi monitor da disciplina de Teoria das Relações Internacionais 1 e 2, foi coordenador do Observatório de Conflitos Internacionais, OCI, responsável pela organização da equipe de redatores e revisão de seus informes semanais sobre relações de conflito na região da Ásia. Anteriormente, foi membro redator de informações do mesmo grupo, responsável pela região do Oriente Médio. É membro do grupo de pesquisa Marxismo, Política, Estado e Relações Internacionais e do grupo de pesquisa do BRICS. Atualmente está desenvolvendo a pesquisa A Iniciativa Cinturão e Rota, para além da geopolítica clássica, um debate entre o realismo moral e o realismo ofensivo, com financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Hoje o Rafael vai apresentar, a sua pesquisa para nós. Agradecemos a sua disponibilidade e atenção. Passo a palavra ao Rafael. Boa tarde, pessoal. É um prazer conhecer todos aqui. Eu me sinto em casa, né? Sou de Guarulhos também. É muito bom, é uma honra estar participando do primeiro evento, né? Do Dialogando com Pesquisadores. E eu fico muito honrado, muito lisonjeado de contribuir com o grupo de estudos do NELCA, né? Neoliberalismos e Capitalismos. Desejo boa sorte para o grupo. E, bom, o Júlio já me apresentou, né? Sou bacharel em Relações Internacionais e agora eu estou fazendo meu mestrado em Ciências Sociais pela Unesp, né? De Marília. Eu vou apresentar aqui meus slides, tá? Eu peço licença aqui para o pessoal. Rapidinho. Vocês estão conseguindo ver os slides? Tudo certo? Sim. Ok. Bom, como o Júlio já informou antes, né? O nome da minha pesquisa é A Iniciativa Cinturão e Rota para Além da Geopolítica Clássica, um debate entre o realismo moral e o realismo ofensivo. A pesquisa está sendo fomentada pela CAPES. Meu orientador é o professor Rodrigo Duarte Fernandes dos Passos. E, bom, prosseguindo aqui, para iniciar, eu tenho que informar que o objetivo geral da minha pesquisa é, por meio do debate entre as teorias dos realismos moral e ofensivo, explicar a relevância geopolítica da iniciativa Cinturão e Rota para a ascensão chinesa no sistema internacional. Bom, prosseguindo, meus referenciais teóricos são a geopolítica clássica, o realismo ofensivo e o realismo moral. Eu vou explicar um pouco melhor sobre cada um desses referenciais, só para esclarecer e para a gente poder prosseguir com a exposição, né? Depois eu vou apresentar meu objeto e minha metodologia. Bom, sobre a geopolítica clássica, eu parto do referencial do Mackinder, o Halford Mackinder, né? Um dos autores principais que fundam, né, o que é chamado até hoje de geopolítica, a partir da consideração do artigo O Pivô Geográfico da História, publicado em 1904. É um pouco datado, né, mas ainda existem assimilações dessa formulação teórica
com a iniciativa Cinturão em Rota por causa de uma semelhança entre o escopo dessa nova Rota da Seda, né? É outra forma de chamar a iniciativa Cinturão em Rota, com o conceito de Heartland, ou coração continental, né? Que o Mackinder traz nesse artigo. Uma síntese desse artigo, embora não tenha essa afirmação aqui, né? Entre aspas, mas uma síntese dele é exatamente essa. Quem domina o leste da Europa domina o Heartland. Quem domina o Heartland reina na Ilha do Mundo. Quem domina a Ilha do Mundo governa o mundo inteiro. O que é esse Heartland? É basicamente a Eurásia. É claro que tem uma abrangência maior, parte do Ártico, vai até o Yangtze, né? E vai até o Himalaia, depois vai para o Rio Volga. Então, assim, a abrangência territorial envolve principalmente a Eurásia e a Ásia Central, esse entorno, né? Mas também tem partes da China, tem partes do sul da Ásia, né? Então, é uma abrangência eurocêntrica, né? É uma teoria definitivamente eurocêntrica, mas que tinha sua relevância no momento, porque, de fato, no momento em que o Mackinder formulou a teoria, a Europa era uma região que concentrava as maiores economias e uma disputa pelo controle dessas regiões, né, que envolviam tanto a Europa como a Eurásia, e que também envolvia uma necessidade de se expandirem, né, depois que tinham vitoriosos, né, estados vitoriosos nessas disputas, eles buscavam se expandir, né, por exemplo, vindo para a América Latina, para a África, né, e para a Ásia também. Então, de fato, a geopolítica é um reflexo de um momento de ascensão da Europa, né, ainda mais depois das revoluções industriais e tudo mais. Então, é nesse contexto em que o Heartland é pensado, né, e considerando também uma concentração de recursos muito vasta, né, nessa região da Eurásia, da Ásia Central. Então, de fato, parte de um raciocínio estratégico por parte de europeus, né? Enfim, como eu já disse, existe uma compatibilidade entre o Heartland e o escopo geográfico da iniciativa Cinturão e Rota. Por isso, diversos autores fazem essa comparação, essa assimilação, pensam que a China está partindo de pressupostos geopolíticos clássicos, né, para desenvolver essa nova Rota da Seda, mas o meu trabalho busca superar essa visão que eu considero datada, né? Bom, esse artigo do Halford Mackinder traz já uma compreensão da política internacional a partir da territorialidade dos estados, né? Ele considera a história desde a antiguidade até o momento em que ele estava escrevendo a partir de uma disputa entre os estados em termos de poder. Então, ele já traz uma noção das relações internacionais, da política internacional, em termos de poder. E é aí que tem um elo de ligação com a tradição realista da ciência política. Começa com Tucídides, né? Depois vai até Hobbes, Maquiavel, Morgenthau, né? Que é o autor principal, que é considerado como um dos fundadores das relações internacionais, né? E depois Waltz e etc. Nesse momento, a partir do Morgenthau, começam a surgir os autores ditos realistas, né, que é a corrente principal de relações internacionais. O que funda a área de relações internacionais é o debate que existe entre a corrente liberal ou idealista, que não tem exatamente a ver com o liberalismo da economia, tem a ver com uma abordagem das relações internacionais que valoriza a busca pela paz a partir de organizações internacionais, como a ONU, né, mas foi pensada a início por uma aposta na Liga das Nações, né? E aí a Liga das Nações dá errado, e então vem a ONU depois. Eles consideram também questões de interdependência pelo mercado, né? E também eles têm a teoria da paz democrática, que avalia que uma homogeneidade entre os estados pode trazer paz, né? Eles partem da ideia de que as democracias não entram em guerra. Enfim, tem pontos de convergência com a democracia liberal, com a ideologia
liberal da economia, né? E já os realistas, eles vão partir dessa premissa das relações internacionais em termos de poder, eles vão negar a eficiência dessas apostas liberais, né? Para eles, esses meios de busca pela paz, que são trazidos pelos liberais ou idealistas, né? São só mais formas de buscar poder, né? Inclusive as organizações internacionais. Bom, depois de um longo desenvolvimento, né, do realismo, que começa com um outro autor que eu não coloquei aqui, né, é o Edward Howlett Carr, depois vem Morgenthau, depois Waltz, e assim por diante. Eu não coloquei o cara aqui porque ele tem um pensamento muito específico, e às vezes não é muito correto rotular o autor como realista, né? Então é melhor colocar o Morgenthau aqui como um fundador, porque foi ele quem começou a sistematizar o realismo e influenciou o Ian Schwetton, que é um dos meus referenciais teóricos principais. Mas eu vou falar primeiro sobre o Mersheimer. O John Mersheimer é um cientista político da Universidade de Chicago, é um dos autores mais influentes de relações internacionais hoje. Ele desenvolve a teoria do realismo ofensivo. Esse realismo ofensivo é uma teoria que representa uma visão bastante pessimista sobre as relações internacionais e totalmente alinhada com os interesses dos Estados Unidos. É uma teoria sistêmica que parte de todo um desenvolvimento desses debates, né, e traz a versão mais atual do realismo na área de relações internacionais. Para ele, a estrutura internacional é anárquica. Como assim, anárquica? Não existe uma polícia a qual os estados podem recorrer diante de situações de risco. Essa é a ideia da anarquia nas relações internacionais. Não existe uma estrutura supranacional. A ONU não é supranacional, a ONU é internacional. É por isso que ela não tem poder para controlar os estados. Inclusive, ela é usada, às vezes, para atingir fins, né, dos maiores financiadores dela. Então, no caso, é um consenso de que as relações internacionais partem dessa estrutura, né? E dentro dessa estrutura, já que os estados não têm garantia nenhuma de sobrevivência, é necessário, principalmente para as grandes potências, ele faz um recorte de um objeto centrado nas grandes potências, né? É necessário para essas grandes potências buscar a expansão a qualquer custo. Esse é o objetivo final das grandes potências, principalmente Estados Unidos e China, as maiores economias do mundo hoje, né? Esses estados vão buscar a hegemonia internacional. Esse conceito de hegemonia é diferente do conceito do Gramsci, né? É importante destacar, para não ter confusões. A hegemonia, para o Mersheimer, é basicamente uma busca pelo controle continental. Parte um pouco do desenvolvimento... Aliás, tem um paralelo muito forte, né, com o desenvolvimento da doutrina Monroe. A doutrina Monroe parte da ideia de América para os americanos, né? E para ele, o único caso de hegemonia no mundo é a dos Estados Unidos. Então, ele afirma que esse é um padrão para todos os estados. Nesse caso, a China está buscando hoje, né, na medida em que está ascendendo e tende a superar os Estados Unidos, e já superou os Estados Unidos em termos de paridade de poder de compra, não por dólar, mas em paridade de poder de compra, a China já superou os Estados Unidos, né? Então, para ele, a China quer fazer a mesma coisa que os Estados Unidos fazem com a América Latina hoje, só que lá na Ásia. Essa é a ideia do Mersheimer. E é por esse motivo que é impossível para a China ascender pacificamente. Esse é o tema da maior parte da obra dele. Ele tem artigos, ele afirma isso em livros, que vai ter algum momento que China e Estados Unidos vão entrar em guerra. Eles vão entrar em rota de colisão, né? E, nesse sentido, as características internas dos estados não importam.
todos os estados são iguais. A finalidade deles é sempre a mesma. Todos eles buscam estabelecer a hegemonia. Eles buscam se transformar em grandes potências e depois estabelecer uma hegemonia. Então, por mais que a China tenha uma retórica hoje pacifista, né, e que busca uma ascensão pacífica, isso não importa. Para a teoria do realismo ofensivo, a China tem ainda uma ambição hegemônica. Nesse sentido que eu digo, não no sentido gramsciano, né? No sentido da hegemonia tradicional e depois realista, né? No caso do realismo moral do Yang Shuiton, ele busca responder o Mersheimer em grande medida. Os dois autores, inclusive, já se encontraram pessoalmente. Eles tiveram 2 encontros em eventos, né? Um em Pequim, o outro foi nos Estados Unidos. E ele traz uma perspectiva chinesa sobre as relações internacionais. Então, meu referencial teórico foi escolhido a partir dessa perspectiva, de colocar uma formulação americana contra uma chinesa, né, no debate de relações internacionais. O Yang Shuiton afirma que cada potência adota uma estratégia diferente para se adaptar ou ascender nessa estrutura anárquica, né? Nesse sentido, a moral, para ele, é uma variável independente. Que moral que é essa? Essa moral é parte da tradição histórica e cultural da China, baseada em confucionismo, taoísmo. Então, ele cita muito Confúcio, ele cita o Lao Tzu, o desenvolvedor do taoísmo, né? Ele parte muito da forma chinesa de enxergar a realidade, né? E esses autores que eu citei, né, que ele cita muito, todos falam sobre política, todos eles é, eram conselheiros, eram sábios que falavam sobre como que a China poderia desenvolver formas de política estáveis e legítimas que representem o povo, né? Então, é bastante interessante observar como tem essa abordagem milenar, né, da ciência política na China. Pode ser avaliado como anacrônico, né, por muitos, mas isso é muito vivo. E não é só o Yang Shuiton que faz isso. Quase todos os autores que estão tentando construir uma escola chinesa de relações internacionais têm essa visão centrada na cultura deles, né? É muito forte. Bom, tendo a moral como variável independente, esses autores entendem que a moral de cada Estado pode moldar as pressões estruturais do sistema internacional, ou seja, essas pressões que levam os Estados a concorrer e querer estabelecer hegemonias, né? E é nesse sentido que ele busca construir uma definição mais complexa de poder. Para o Mersheimer e para todos os demais autores ocidentais, né, de relações internacionais que são realistas, poder é definido de uma forma muito vaga, muitas vezes. E por mais que às vezes eles tentem transcender isso e falam de hard power, soft power, né, ainda parece vago para o Yang Shuiton. Para o Yang Shuiton, é necessário considerar que existe uma diferença entre capacidade, que são basicamente recursos passivos, como orçamento militar, orçamento de cultura, orçamento, em geral, o PIB, né, dos países, as riquezas, enfim. É necessário você considerar as capacidades passivas dos estados. E isso complementa com noções de poder e autoridade. O que é poder e autoridade? Poder, para o Yang Shuiton, basicamente é a capacidade de coagir o outro. Então, é a capacidade de um Estado coagir o outro a se comportar de uma determinada maneira, uma forma de controlar, né? E autoridade é a capacidade de você não precisar controlar na marra, você não precisar mandar alguém agir de uma determinada maneira.
é uma maneira de você dar um exemplo, por exemplo, ou você prescrever um comportamento e os outros seguirem voluntariamente. Então, uma abordagem é voluntária e a outra é forçada. Ele dá um exemplo de que poder está mais alinhado com um comportamento policial e a autoridade está mais alinhada com um comportamento médico. Um obriga, o outro prescreve. E a autoridade, para ele, é a grande finalidade da China. A China, para ter estabilidade, né, na governança internacional dela, e se conseguir se consolidar como uma grande potência líder do sistema internacional, ela precisa de autoridade, não de poder, né? E aí ele chama isso de autoridade humana. Bom, considerando essa distinção de capacidades materiais, né, capacidade política e, enfim, ele formulou o conceito de capacidade abrangente. É uma definição complexa de poder, né, como antes era definido, de forma vaga. Então, ele coloca uma fórmula, né, para resumir isso. A capacidade abrangente é basicamente uma soma, primeiro, de capacidades materiais, né, elas se somam, e depois delas se somarem, né, e elas são constituídas principalmente por economia, cultura e segurança, né, basicamente PIB, gastos com produções culturais, né, que servem para construir uma imagem positiva do país no exterior, né, como filmes, por exemplo, e, enfim, outras coisas, né, que podem trazer uma percepção cultural do país. Por exemplo, o Instituto Confúcio, que é onde várias pessoas estudam chinês, a partir de iniciativas do governo chinês, né, ou o Instituto Cervantes, a Espanha faz isso também, e entre outros institutos, né, de ensinos de línguas, né, no exterior. Tem várias formas de você definir poder cultural, né, orçamento militar, né, e depois que esses componentes se somam, você tem as capacidades materiais, que são passivas. E aí, ele multiplica pela capacidade política. O que que é essa capacidade política? Como que ela pode ser mensurada? Essa capacidade política é determinada pelo tanto de reformas que os países fazem, direcionadas para o sistema internacional. E se essas reformas são bem-sucedidas, eles ganham maior poder nesse sentido, nessa variável. E é essa variável que está alinhada com a moral. Nessa variável, eles têm uma abordagem operacional. Enquanto as capacidades materiais são passivas, a capacidade política é ativa. Então, é por isso que tem maior peso aqui, né? Ela multiplica esse outro resultado. E é assim que se gera uma quantidade de capacidade abrangente, né? Bom, eu acho que eu consegui já esclarecer aqui, né, meus referenciais teóricos. Eu vou avançar. Aqui eu trago a imagem que mostra a similaridade entre o Heartland, que eu expliquei já o que que é, e a iniciativa Cinturão e Rota. Aqui você tem essa iniciativa, né, chinesa, que busca revitalizar a antiga Rota da Seda, né, de forma mais abrangente, claro, né, por causa dos avanços tecnológicos, da globalização, né, enfim. E aqui você tem a área pivô, né, que é delimitada pelo pivô geográfico da história. Então, de fato, existe uma similaridade, né, e é por isso que cabe estabelecer esse debate. É bastante válido, né, enfim. E aqui eu também coloquei isso só para deixar claro, né, para quem não conhece, o mapa da antiga Rota da Seda e o mapa da nova Rota da Seda, né? Essa é outra forma de chamar a iniciativa Cinturão em Rota. Agora eu vou falar um pouco sobre o objeto da minha pesquisa. Bom, definição geral do que é a iniciativa Cinturão em Rota.
É um mega projeto internacional de construção de obras de infraestrutura dentro e fora da China. Visa aprofundar a conectividade logística e diplomática com países da Ásia, África e Europa, principalmente, mas envolve também países e organizações externos. Segundo o presidente da China, Xi Jinping, a iniciativa possui 5 objetivos: reforçar a comunicação a respeito das políticas, reforçar a interconexão das estradas, reforçar o livre fluxo de comércio, reforçar a circulação da moeda e aumentar o entendimento entre os povos. Eu deixei sublinhados os objetivos 1 e 5 porque eles estão alinhados com a ideia do Yan Shuitong, de necessidade de fazer reformas, né, no sistema internacional para aumentar a capacidade abrangente de um país que busca estabelecer uma liderança internacional, né? São esses os fatores que dialogam com o meu referencial teórico. Enfim, procedendo aqui, agora eu vou falar um pouco sobre os precedentes, né? Um pouco sobre a história da iniciativa Cinturão em Rota. Em 2013, no Cazaquistão, um país da Ásia Central, o presidente Xi Jinping anunciou um projeto internacional de desenvolvimento de obras de infraestrutura, que mais tarde ia ser a iniciativa Cinturão em Rota. Mas naquele momento ele chamou de One Belt, One Road, um cinturão, uma rota. Mas depois muda esse nome, porque fica mais fácil de traduzir para mais línguas, né? Iniciativa Cinturão em Rota. Ele anuncia esse projeto, voltado à ideia de revitalizar a antiga Rota da Seda, e não é à toa que ele fez isso num país da Ásia Central, porque representa justamente um projeto de diálogo com o que é chamado de Oriente Médio também, né? Olha só, a antiga Rota da Seda passava principalmente pelo Oriente Médio, né? Então, o lugar onde foi anunciado o projeto foi bastante simbólico, né? E nesse primeiro momento, delimitava o desenvolvimento de obras de infraestrutura só por vias terrestres, né? Isso se daria, por exemplo, por construção de ferrovias, né? Linhas de trem, estradas, enfim, algo nesse sentido, né? Depois de um mês, né, na Indonésia, no mesmo ano, né, o presidente Xi propõe o desenvolvimento da Rota da Seda Marítima do século XXI, em parceria com países da ASEAN, né, a Associação das Nações do Sudeste Asiático. O discurso que ele realizou no Congresso da Indonésia foi para representar as pretensões de ampliar o escopo da nova Rota da Seda para a região do Sudeste Asiático, né? Ele passaria, então, a abranger mais do que ele buscava abranger a princípio, né? Então, se torna um projeto mais amplo do que foi inicialmente pensado. E, nesse momento, passou a abranger o desenvolvimento de obras de infraestrutura marítima, né? Como portos, principalmente. E, automaticamente, né, com essa união, né, de vias terrestres e marítimas, as vias aéreas também passam a ser priorizadas, né? Eles começam a pensar em construção de aeroportos, né? E não só em construção de obras, né? Eles pensam já também em aprimorar obras de infraestrutura, né? Porque essa é a expertise da China, né? A China usou só nesse tempo, né, de 2000 a 2021, né? Mais cimento do que os Estados Unidos em todo o século XX, por exemplo. Então, assim, essa é uma especialidade dos chineses, né? Eles estão centrados principalmente em desenvolvimento de infraestrutura, né? Enfim, procedendo aqui, já que eu já falei sobre os precedentes, né? Vou falar agora das características, né? A unificação dessas rotas, né, marítimas, aéreas e terrestres,
Traz uma abrangência regional, que envolve o Sudeste Asiático, o Sul da Ásia, a Ásia Central, Eurásia, Leste Africano, mas também devem ser considerados os efeitos cascata, né, ou dominó, que levam à abrangência de mais áreas, né, como a Europa Ocidental e mais para frente até a América Latina, né, tem países da América Latina envolvidos na iniciativa Cinturão e Rota, mas o Brasil ainda não. E ela é constituída por 6 corredores econômicos. O corredor econômico China-Paquistão, nova ponte terrestre da Eurásia, corredor econômico China, Mongólia-Rússia, corredor econômico China, Península da Indochina, Bangladesh, China, Índia, Myanmar, China, Ásia Central, Ásia Ocidental. Eu vou voltar aqui só para mostrar aqui os corredores. Cada linha aqui, né, cada corredor representa um conjunto de obras que vão estar alinhadas de acordo com cada país associado. Cada país associado tem um acordo com a China e tem um guia de investimentos quando esses países têm um alinhamento mais profundo com o projeto da iniciativa Cinturão e Rota. Então, assim, varia muito, né, o grau de proximidade desses países, mas a proximidade que a China tem com determinados países, né, leva automaticamente ao aumento de conexões logísticas desses países que às vezes têm relações com outros que não estão envolvidos com a iniciativa Cinturão e Rota. Então é bastante importante considerar isso, que são os efeitos cascata, né, que eu afirmei. O país que mais recebe investimentos, o mais beneficiado pela iniciativa Cinturão e Rota é o Paquistão, né? Tem aqui essa rota que sai de Xinjiang, né? E vai até o porto de Gwadar. E essa rota, né, traz também, é bastante importante afirmar, um caminho, né? Traz acesso para o Golfo Pérsico. O Golfo Pérsico é uma das fontes principais de petróleo, né? Então é bastante estratégica essa relação, né, que a China tem. E isso, inclusive, desvia a dependência que existe de passar pelo Mar do Sul da China para acessar esse Golfo Pérsico, né, que antes era essa rota que era perseguida, né, para atingir esse fim. Então, também tem uma função de dissuasão, né, dessa rota, né. Enfim, prosseguindo aqui, já entendi dessa estrutura, né, da iniciativa Cinturão e Rota. É importante citar também que ela está sendo, né, ela já foi, né, só que ainda pode ser mais ainda, né, institucionalizada. Um dos passos de institucionalização da iniciativa Cinturão e Rota foi a fundação do Fórum do Cinturão e Rota para a Cooperação Internacional, que foi fundado em 2017. Na ocasião, o presidente Xi reiterou os seguintes aspectos sobre a iniciativa. O projeto visa interconectar estratégias de desenvolvimento dos estados envolvidos para alcançar complementaridade entre vantagens comparativas. A iniciativa foca na facilitação do comércio internacional e no aprofundamento das relações de cooperação e amizade com os países nela envolvidos. A iniciativa não tem pretensões revisionistas sobre a ordem internacional, ou seja, os princípios da Carta da ONU devem ser preservados e aprofundados, que são baseados em soberania, né, numa visão westphaliana das relações internacionais. O novo modelo de cooperação proposto pela iniciativa busca se afastar de perspectivas geopolíticas clássicas e, logo, de quaisquer noções estratégicas de cunho militar. Então, essa parte aqui que faz menção à geopolítica se distancia, né, da formulação do Mackinder, né? Então, desde o princípio, desde que a iniciativa Cinturão e Rota está sendo institucionalizada, né, já é notável uma preocupação com esse desvencilhamento, né, de perspectivas militaristas, né. Bom, mais características sobre a iniciativa Cinturão e Rota. A partir de 2017, no mesmo ano, né, em que é fundado o fórum dela,
a iniciativa lançou a Rota da Seda Digital e a Rota da Seda da Saúde, que são aspectos intangíveis da iniciativa Cinturão em Rota. Eu não estou mais falando sobre características físicas, sobre corredores econômicos. No caso agora, é importante destacar que tem um alinhamento com as políticas de desenvolvimento industrial da China, voltados à quarta revolução industrial, principalmente, né, que é a que ocorre no momento, e também um alinhamento com a diplomacia voltada à área da saúde, né, da China, e que tem como exemplos, né, as diplomacias das máscaras, a diplomacia das vacinas, né. A China, por exemplo, priorizou mais distribuir vacinas pelo mundo do que vacinar a própria população no primeiro momento, né. Então, de fato, essa diplomacia das vacinas fez parte da Rota da Seda da Saúde, né. Só depois, né, só mais recentemente, faz pouco tempo que a China chegou a vacinar toda a população, né. Isso, assim, a prioridade, num primeiro momento, foi voltada para o mundo, né. E o que deu materialidade para isso, né, foi a assinatura na OMS, a Organização Mundial da Saúde, do Memorando de Entendimento, a Organização Mundial da Saúde. E quanto à Rota da Seda Digital, ela se baseia principalmente em atender demandas por consumo móvel, tecnologias de pagamentos digitais, criação de empregos na área de informática, não só dentro da China, mas também fora, e aprimoramento da cadeia de suprimentos para empresas chinesas e parceiras. Essa rota prima pelo desenvolvimento, por exemplo, da tecnologia 5G, né, que é motivo de disputa, né, com o Ocidente hoje, né. Eu vou mencionar agora um pouco mais sobre esse processo de institucionalização do projeto, né. As instituições que existem até o momento, né, e que permitem que a iniciativa Cinturão em Rota seja chamada de um sistema institucional são o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, o Fundo da Rota da Seda, o Novo Banco de Desenvolvimento, ou o Banco dos BRICS, e o Fórum da Nova Rota da Seda, que eu mencionei agora há pouco, né? Que já teve 2 edições, em 2017 e 2019. Teve uma outra versão dele também, no mês de setembro, mas foi organizado pelo governo autônomo de Hong Kong, né? E desvia um pouco desse fórum propriamente dito, né? Da Nova Rota da Seda. Foi um evento, né? Organizado de uma forma mais independente, mas que trouxe também a presença de líderes internacionais, representantes internacionais, melhor dizendo. E é importante destacar também que esse novo Banco de Desenvolvimento, né, ou Banco dos BRICS, não tem um alinhamento absoluto com a iniciativa Cinturão em Rota. O Banco dos BRICS, ele tem suas intersecções, né, mas ainda nem o Brasil nem a Índia fazem parte da iniciativa Cinturão em Rota, por motivos geopolíticos, né, por um choque de interesses, e pelo Brasil não está alinhado também com a proposta inicial, com a abrangência geográfica inicial, né, da iniciativa Cinturão em Rota, e por não ter acompanhado mais para frente, né, essa dinâmica de envolvimento, né, que trouxe, por exemplo, a Bolívia para dentro do projeto, né, o Panamá, entre outros países daqui do nosso subcontinente, né. E a Índia por motivos de disputa, né, tem várias questões que dividem China e Índia, né, desde a antiguidade, né, são estados que estão sempre em disputa e hoje o governo do Narendra Modi está bem alinhado com os Estados Unidos. Enfim, prosseguindo aqui, a Comunidade de Futuro Compartilhado é o slogan da política externa da China hoje.
e representa o modus operandi, né, da iniciativa, o modo de atuar, né. Os princípios gerais desse conceito, né, que foi lançado pelo governo Xi Jinping, os princípios gerais são paz, desenvolvimento, equidade, justiça, democracia e liberdade. As palavras democracia e liberdade, né, podem gerar dúvidas, né, para quem tem uma visão mais liberal, né, e desconfia da China nesses aspectos, né, mas no livro do Xi Jinping, ele esclarece que democracia tem a ver com mais participação nas regras, né, no desenvolvimento das relações internacionais, não tem a ver propriamente com a democracia liberal, e liberdade tem a ver também com isso, dialoga com esse conceito, tem a ver com a liberdade de associação a novas iniciativas, a liberdade de se afirmar, né, como um Estado detentor de características originais, né, no sistema internacional, tem a ver com autonomia. Eles tentam se aprofundar nas definições de soberania da Carta da ONU para buscar maior autonomia, liberdade nesse sentido, uma emancipação, né, de pressões de uma ordem liberal e hegemônica, né. Enfim, prosseguindo, em 2019 foi publicado em inglês um livro oficial intitulado Construir uma Comunidade de Futuro Compartilhado, que reúne 85 artigos e discursos do presidente chinês buscando expor à comunidade internacional a expansão diplomática chinesa. Tem a expressão diplomática chinesa, desculpa. Tem também no livro do Xi Jinping, o livro principal dele, né, que é a governança da China, diversos textos e discursos sobre a iniciativa Cinturão e Rota. Ele tem uma seção do livro com vários textos reunidos. Então, assim, são publicações bastante lidas por líderes internacionais e, inclusive, por empresários, né? Como o Mark Zuckerberg, por exemplo, né? Ele foi flagrado lendo o livro do Xi Jinping. Então, assim, é extremamente relevante, né? Conhecer o pensamento diplomático chinês hoje, né? E uma expressão disso também é encontrada nas organizações internacionais. O conceito foi citado em resoluções da ONU e do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Segundo o site oficial da iniciativa Cinturão e Rota, agora eu vou falar sobre as expectativas, né, do projeto. A China assinou 206 documentos de cooperação com 140 países e 32 organizações internacionais. O leste da Ásia e a Eurásia são hoje as regiões que mais crescem no mundo, de acordo com o Banco Mundial, que são regiões de maior abrangência do megaprojeto. A iniciativa deve se interseccionar com a ASEAN, os BRICS, etc. A ASEAN, que aprovou recentemente a Parceria Econômica Regional Abrangente, nome bem grande, né? Que é nada mais, nada menos que o maior acordo comercial da história, né? Os Estados Unidos anunciaram nesse ano, sob a gestão de Biden, um projeto internacional para concorrer com a iniciativa Cinturão e Rota chamado B3W, Build Back a Better World. Então, assim, os Estados Unidos entenderam, né, a relevância desse projeto chinês e querem responder à altura, mas é difícil, né, pensar na capacidade deles responderem da mesma forma, porque eles não têm a mesma especialidade em infraestrutura que a China tem, né, que, por exemplo, como eu disse antes, né, usou mais recursos de desenvolvimento de obras de infraestrutura do que os Estados Unidos em 10 anos, em comparação com o que eles usaram no século XX inteiro, né? Então, a gente tem que ver de que forma que vai existir uma concorrência entre os dois projetos, né? No máximo, o B3W pode bloquear um pouco do desempenho da China em investimentos na área da saúde e tecnologia, né, que são especialidades dos Estados Unidos. Eles têm realmente
capacidade para fazer isso. Mas bloquear obras de infraestrutura é difícil, porque a infraestrutura doméstica dos Estados Unidos está bem sucateada hoje, né? Aeroportos, metrôs. Então, de fato, vai ser difícil os Estados Unidos pararem esse projeto, né? Totalmente. Bom, agora que eu já falei bastante sobre o objeto da minha pesquisa, eu vou falar sobre a justificativa. A iniciativa Cinturão em Rota pode ser uma variável decisiva no processo de ascensão geopolítica da China. Transcender recortes metodológicos militaristas relacionados com a geopolítica clássica para obter uma compreensão abrangente da política externa chinesa é uma justificativa para a realização da pesquisa. Superar perspectivas limitadas a respeito da iniciativa, porque o Brasil ainda não está diretamente envolvido com o megaprojeto, no máximo ele se beneficia com efeitos cascata, e também se almeja da visibilidade de perspectivas chinesas nas relações internacionais, rompendo com o eurocentrismo, né? Que a área de relações internacionais, por ser muito nova, está totalmente envolvida com visões anglo-eurocêntricas. Então, é importante tentar superar isso em um momento em que a Ásia, em geral, ascende, né, nas relações internacionais. É extremamente importante, né, fazer isso. Quanto à minha metodologia, meu tipo de pesquisa é qualitativo e quantitativo, meu método é de revisão bibliográfica, eu busco fazer uma abordagem comparativa das teorias de Yan e Mersheimer aplicadas à história da iniciativa dentro do recorte temporal de 2013 a 2020, e eu faço uma avaliação dos desdobramentos da iniciativa Cinturão em Rota a partir dessa história breve que ela tem, né, de 7 anos, 8 agora, né, contando com o presente momento, e a partir de dados, enfim. Eu vou coletar meus dados a partir de toda a bibliografia de Yan e Mersheimer, discursos oficiais do presidente Xi Jinping, referentes da iniciativa Cinturão em Rota, dados sobre a iniciativa obtidos através do site oficial dela e outras páginas não oficiais dedicadas a ela, e eu pretendo fazer análise de dados, né, a partir de uma comparação teórica, né, prevista no método. Eu vou usar os dados quantitativos, né, nesse ritmo de comparação entre as perspectivas dos autores, né. Essas são as minhas referências, né, que eu citei na apresentação, e muito obrigado. Rafa, muito obrigado pela exposição da sua comunicação, né, ficamos, né, eu vou falar por mim, né, fiquei muito contente, né, em rever mais uma vez, né, a apresentação da sua pesquisa, né, que é importante dizer que está em andamento, né, muitas coisas podem se alterar, muitas coisas podem ainda mais se aprofundar. Vamos fazer rodadas de 2 perguntas, tudo bem? Quando a gente pensa, né, nesse projeto chinês, esse mega projeto chinês, a gente pensa que o elemento operacional, né, da política, né, enquanto diplomacia é essencial, né, para que ele consiga fazer justamente esses acordos, né. Tendo em vista que desde do seu anúncio em 2013, né, da iniciativa, a gente observa que até o final de março de 2019, né, a China ela já havia assinado 173 acordos, né, de cooperação com 125 países e 29 organizações internacionais, né, de 3 continentes diferentes, né, inclusive expandindo até para a própria América Latina, né, como você comentou, né, a respeito da Bolívia. O que eu gostaria de saber se existe dentro, né, desse pensamento de cooperação, né, da diplomacia chinesa uma relação com o marxismo, né? Essa seria a minha pergunta. A pergunta do Lute, né, que ele coloca aqui para a gente,
Se você pode falar um pouco sobre o lugar dos países do continente africano na iniciativa Cinturão em Rota. Seria essa região uma possível foco de rivalidade intensa entre estados em conflito, né? Ele coloca entre parênteses Estados Unidos e China. Passa a palavra para você. Bom, gente, eu vou responder primeiro aqui a pergunta: qual é a relação da diplomacia chinesa com o marxismo, né? É, Esse princípio da comunidade de destino comum ou comunidade de futuro compartilhado, são duas traduções possíveis que se encontram por aí, né, em português, dialoga bastante com uma visão de mundo baseada em desenvolvimento, né, internacional, em auxílio do terceiro mundo para se desenvolver. A iniciativa Cinturão em Rota foi pensada para abranger as regiões que estavam até então extremamente necessitadas de desenvolvimento humano, né? E que estavam largadas, né? Pelo Banco Asiático de Desenvolvimento, pelo Banco Mundial, pelo FMI. Então, a iniciativa Cinturão em Rota busca suprir as demandas desses países, né? Em desenvolvimento, principalmente. E essa é uma visão de mundo não diretamente alinhada com o marxismo, né? Mas que dialoga também com uma visão de mundo que prima pelo auxílio ao terceiro mundo. Então, assim, considerando que talvez, né, a estrutura determine a superestrutura, né? Como dizia o Marx, uma nova visão de política talvez possa ser construída, né, a partir da reconstrução da ordem internacional, né, primada em uma visão de mundo é, que inclua todos os países que mais necessitem disso, né. É claro que tem várias contradições nesse processo, né. Pode ser que gere dependência, relações de dependência mesmo, às vezes por parte de lideranças empresariais, né, por conta de burguesias que não têm interesse em industrialização, né, e que se jogam mesmo na posição de agroexportadoras, né. Pode ter contradições a partir de uma leitura de centro-periferia, né, mas existe um diálogo entre o conceito de comunidade de futuro compartilhado e a formulação de socialismo, que se vê, por exemplo, no livro do Xi Jinping, e que foi pensada pelo Deng Xiaoping, quando ele faz a política de reforma e abertura, né? A partir de uma revisão absoluta, né? Das noções de socialismo do Mao Tse-tung, por exemplo, né? Então, assim, eu sei que tem muita gente que considera como capitalismo de Estado, né? Considera até neoliberal, né? Mas, assim, são visões que são predominantes hoje, mas que vêm sofrendo uma revisão bem forte na academia, né? E que, na verdade, já tiveram revisões desde antes de surgir esse governo do Xi Jinping, que é mais desenvolvimentista, né? E que enfrenta mais a burguesia, né? A partir, por exemplo, da obra do Domenico Losurdo, né? O Domenico Losurdo já tinha um artigo, né? Publicado, se não me engano, no começo dos anos 2000, em que o título é China regrediu ao capitalismo, né? Ele estava pensando nisso num momento em que era extremamente difícil, né, defender que existia ainda uma tendência socialista na China, né? Então, isso vem ganhando mais força agora, por exemplo, com o Elias Jabbour. O Elias Jabbour é um autor brasileiro, né? Deve ter gente aqui que conhece ele, que ele defende que a China está construindo agora, né? Uma nova formação econômico-social,
está avançando para uma nova forma de desenvolvimento da história. E tem outros autores também, Alberto Gabrielli, é um pesquisador italiano que enfatiza sobre a diversidade das formas de propriedade da China. A China não pode ser vista como uma caricatura das zonas econômicas especiais, né, que foram criadas na política de reforma e abertura. Inclusive, tem muitas empresas privadas na China que têm como acionista majoritário o Estado, né? Muitas formas de propriedade mista. Hoje, na China, tem 50% de empresas privadas e 50% de empresas públicas contribuindo com o PIB, onde 70% do setor privado contribui com o PIB e 30% do setor público também. Mas essas empresas ditas privadas não são totalmente privadas, né? Então, assim, é uma estrutura de formas de propriedade muito complexa, muito dinâmica e que precisa ser avaliada, né? Dentro de sua complexidade, né? Então, e isso também dialoga com a iniciativa Cinturão em Rota, todo esse planejamento, né? De dentro para fora, né? Contribui com o desenvolvimento do que os chineses entendem como um socialismo em etapa inicial, né? Para eles estão construindo um socialismo. Para eles estão passando por uma NEP gigantesca, né? Uma NEP talvez de 100 anos, né? A NEP que eu cito, acho que vocês já conhecem, né? Que foi desenvolvida pela União Soviética, né? Depois da Revolução deles. Então, para eles querem fazer isso, um socialismo extremamente tecnológico, rico e avançado e que distribua a riqueza, né? Essa é a ideia deles. Eles estão na fase inicial do socialismo. É isso que o Xi Jinping fala, né? Que eles estão na fase inicial do socialismo. E eu acho que é isso. Essa é a melhor resposta que eu poderia dar sobre a relação com o marxismo. A professora levantou a mão. Ela gostaria de perguntar agora, depois eu respondo a outra pergunta. Ou posso É o prosseguir? Júlio quem manda. Se a professora quiser fazer uma intervenção, né, o Rafa Não é uma também acha intervenção, é uma interessante. pergunta comum. Pode seguir a sua sequência, Pode. Júlio. Do jeito que Beleza. você. Tá. Tá bom. Então eu vou continuar. Pode ser? Tá. Outra coisa que é importante acrescentar é que tem algumas pessoas, né, alguns autores, alguns pesquisadores que falam que a China quer lançar um consenso de Pequim, né? Algo parecido com o que foi chamado de consenso de Washington, né? Que foi a receita de bolo do neoliberalismo, né? Mas é claro, eles não vão fazer uma receita neoliberal, eles vão fazer uma receita que se aproxime, né, de formas complexas de propriedade, extremamente dinâmicas, né? Então, assim, é algo que está acontecendo agora. É difícil falar exatamente o que está acontecendo, mas essas são as pesquisas que eu conheço até então, né? Que falem sobre a questão do marxismo e da diplomacia chinesa, né? Então, em um primeiro momento, é isso que a gente tem, uma necessidade de desenvolver o socialismo dentro da China, né? E talvez, no futuro, esses outros países podem despertar uma consciência, seguir o exemplo, né? Conforme a autoridade humana do Yin Shuiton, né? Voluntariamente. Enfim, é algo que só o futuro vai dizer pra gente, né? E que, é claro, tem uma estrutura alinhada à ordem do mercado internacional, né? Não dá para negar isso. A gente tem que ser honesto na análise, né? Eles entendem que o mercado é uma formação que precede o capitalismo, né? Mas é muito complexo e eles estão adequados a essa ordem capitalista. Não dá para negar isso. Eles são o centro do capitalismo global hoje, né? As cadeias de produção têm que passar pela China hoje, né? Então, é isso. Essa é a análise mais honesta que eu posso fazer. E a iniciativa Cinturão em Rota faz parte desse processo de transformação, né, da China dentro de um regime híbrido, né, de economia. Agora, sobre o novo Banco de Desenvolvimento.
Em relação aos BRICS, por incrível que pareça, né, apesar de todas as brigas geopolíticas, né, com a Índia, com o Brasil, que não passam de bravata, né, na verdade, é, as relações entre Brasil e China, né, do ponto de vista comercial, melhoraram. O comércio cresce cada vez mais. É, teve pacotes de, aliás, teve, não, desculpa, tiveram pacotes de desenvolvimento no Banco dos BRICS, né, no novo Banco de Desenvolvimento, bastante recentes, voltados para o Brasil, né, então os investimentos estão disponíveis no site do novo Banco de Desenvolvimento. Tem bastante coisa recente, né, tem obras bem parecidas com as da iniciativa Cinturão e Rota, que foram pensadas, né, para ajudar o Brasil a desenvolver a própria infraestrutura, né, alguns projetos bem interessantes e que valem a pena dar uma olhada. Vale muito a pena dar uma olhada no site oficial do novo Banco de Desenvolvimento. Tem muita coisa interessante lá. Dá para filtrar, né, a lista de investimentos por país. Então, o Brasil está lá e está participando ativamente. Inclusive, o presidente do novo Banco de Desenvolvimento é um brasileiro, é o Marcos Troijo, eu acho que se fala assim, o nome dele. Mas se escreve Marcos Troijo. Então, assim, as relações entre China e Brasil, do ponto de vista comercial, melhoram. A briga que existe com o governo Bolsonaro é muito superficial e ideológica. E a política externa chinesa busca desviar de compreensões ideológicas, né? E eles querem ser pragmáticos, eles querem fazer negócios com todo mundo. Não importa qual é a ideologia desses estados, né? Tem muita gente que julga a China, por exemplo, por ter tido relações com o governo, com a ditadura do Pinochet, né? Assim, realmente uma coisa incômoda, mas isso faz parte da dinâmica externa da China. Eles fazem negócios com todo mundo. Eles não têm distinção, eles são extremamente pragmáticos, né? Por exemplo, quando o Bolsonaro foi eleito, eles deram parabéns bem rápido para ele, imediatamente, porque eles são extremamente pragmáticos. Para eles, a ideologia é irracional e só põe os interesses deles em risco, que é desenvolver a economia ao máximo, né? E por mais que o Brasil tente se desviar disso, né? Por mais que tenham alguns setores do governo, né, que tentem fazer isso, eles não conseguem. No final, os interesses pragmáticos vencem, né? É por isso, por exemplo, que o Ernesto Araújo caiu, né? Ele incomodou o pessoal do agronegócio, né? E esse é um dos motivos, né, que foram apontados para a queda do Ernesto Araújo, né? Foi bastante previsível que ele iria cair. Então é isso, existe uma forma de atuar da iniciativa Cinturão em Rota muito parecida com o Banco dos BRICS. É bastante interessante acompanhar isso. O Brasil poderia estar recebendo mais investimentos da China, crescendo mais, melhorando a própria infraestrutura, né, a partir da iniciativa Cinturão em Rota, e crescendo mais, consequentemente, por uma melhora da conectividade logística, né, interna, e talvez até com a América Latina, mas por enquanto não está envolvido, né, infelizmente. Mas é algo que deve ser acompanhado e, felizmente, ele está aproveitando, né, a participação no novo Banco de Desenvolvimento. E qual que era a outra pergunta? Deixa eu ver. Sobre a África, o lugar dos países africanos na iniciativa Cinturão e Rota. Bom, num primeiro momento, a iniciativa Cinturão e Rota buscava envolver os países do leste da África, né? E do norte, né? Passando pelo Sudeste Asiático, eles
iam depois passar pelo sul da Ásia e envolver principalmente esses países. Mas mais tarde, né, todo o continente africano acabou sendo envolvido pela iniciativa Cinturão em Rota, né? No site oficial do projeto, ele está todo em chinês, né? Mas tem um recurso de tradução por uma extensão aqui do meu Chrome, eu vou mostrar para vocês rapidinho, só para vocês terem uma noção, né? Olha só. Essa é uma página que mostra todos os países que fazem parte da iniciativa Cinturão em Rota por continente. E, bom, o primeiro que aparece aqui é o da África, né? E aqui tem aquela informação que eu trouxe, atualizada em 23 de junho de 2021, sobre os 140 países que fazem parte e 32 organizações internacionais. Esses países que fazem parte da iniciativa, às vezes eles só têm algum acordo, né, formal com a China e eles dão uma abertura para investimentos. Tem outros que têm relações mais profundas, que têm guias de investimento, né? Esses são os maiores parceiros, os mais estratégicos, né? Bom, aqui você tem toda a lista de países. A África do Sul, que faz parte dos BRICS, né? Ela está envolvida. Serra Leoa é um dos que tem guia de investimento. Passou a ter em 2020, né? Então, assim, você tem muitos países da África envolvidos, né? E muitos que têm relações profundas, né? Sudão do Sul, Seychelles, né? É o país mais desenvolvido da África, né? Guiné, Zâmbia. Então, assim, olha só quantos países, né, da África. Certamente é o continente que mais está envolvido, né, com a iniciativa Cinturão em Rota. Então, atualmente, né, por mais que tenha partido, né, de uma ideia de abranger a Ásia Central, né, mas a África é um dos continentes, né, que mais se envolveu, né, com isso. E o leste da África sempre esteve planejado para ter uma relação bem profunda, né, com o megaprojeto. Então é isso, é bastante interessante observar, né, essa dinâmica, né. Eu vou deixar o link aqui no chat. Se quiser colocar no YouTube, para quem tiver interesse, você pode colocar, o Júlio ou os outros administradores, né. É uma página bem interessante, que vale a pena dar uma olhadinha. E eu só queria mostrar, né, aproveitar e mostrar aqui quais países da América Latina estão envolvidos, né. Chile, Guiana, Bolívia. A Bolívia tem um guia de investimento. Uruguai, Venezuela, Suriname, Equador, Peru, Costa Rica, Panamá, Salvador. Aqui já é Caribe, né? República Dominicana, etc. Tá? Então, gente, é isso. A África é um dos grandes beneficiados, né? Pela iniciativa Cinturão em Rota. Assim, é claro que esse é um dos motivos de concorrência entre China e Estados Unidos, né? Os Estados Unidos já estão incluindo a África no B3W, né? Que eu mencionei, que é o projeto que eles querem que concorra, né? Com a iniciativa Cinturão em Rota, mas como eu disse, né? Vai ser difícil eles vencerem a China nesse aspecto, né? Da infraestrutura. Então, é isso. Quem quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Ah, não, tem alguma outra coisa aqui? Oi, Rafa. Xinjiang, Tibete e Taiwan. Depois eu falo sobre isso. A gente vai fazer mais uma rodada apenas, tá bom? Porque, né, a gente está já avançado no tempo, né, da nossa live. Vamos fazer mais duas, né? Tem uma no chat, né? E a professora vai fazer a final, tudo bem? Professora, se você quiser já fazer a sua pergunta. Rafael, gostaria de parabenizá-lo, não como coordenadora, quem está coordenando os trabalhos é o Júlio, ele vai fazer isso, mas como interlocutora, quem está assistindo nessa tarde, quase noite. Você tinha um intento de traduzir para nós, historiadores,
o campo que era das relações internacionais, você conseguiu completamente. Então, sua fala é absolutamente clara, eu entendi, e eu não sou na área, e isso me suscitou várias questões que nós não precisamos resolver hoje. Então, você já está convidado de antemão a participar dos nossos grupos na Unifesp, as nossas atividades, quando elas voltarem a ser presencial. Como você está em Guarulhos, isso nos acrescenta demais. Então, a gente quer que você seja um parceiro nosso nas nossas iniciativas. Então, eu queria te colocar duas problemáticas, não sei nem se são questões, para essa tarde, barra noite, né, que nós estamos entrando agora, mas se você quiser deixá-las para frente também, fique à vontade. A primeira é que você fala, seguindo os autores, que são os clássicos, né, no seu campo de estudo, sobre a paridade de poder de compra entre a China e os Estados Unidos, quando elas se formaram. Muito bem, acho que desde o início da segunda década do século XXI, essa paridade já foi alcançada, né? E ela tende a ser superada, inclusive, nos próximos anos, né, pela China. Mas, aí que é a minha questão, a cultura de consumo não é a mesma. E aí você, em diferentes momentos da sua fala, retoma essa questão, mas eles se dizem socialistas, muito embora eles estejam envolvidos numa economia de mercado, mas do ponto de vista da cultura de consumo, eles se dizerem socialistas é fundamental, né? E o Estado se dizer socialista é fundamental para a construção de uma cultura de consumo, que é muito diferente daquela cultura de consumo norte-americana, que a gente nem precisa retomá-la aqui, porque todo mundo conhece ela muito bem. Isso geraria uma poupança nacional, como nós chamamos, né, na economia, mais elevada, para o caso chinês, por conta de padrões de consumo no mesmo nível, mas culturas de consumo absolutamente distintas. Então, essa seria a minha primeira questão. A segunda questão é que, durante a sua fala, você acaba namorando um pouco, embora não case, mas você namora com a rota e com a nossa não inserção, o Brasil e a não inserção, e como isso representa um prejuízo para a economia brasileira. Se você pudesse falar sobre isso, porque talvez eu tenha uma opinião diversa. Se há essa tentativa de reorganização mundial e econômica, o papel do Brasil nesse cenário seria interessante para o Brasil, ou as alianças internacionais que o Brasil estava fazendo até 2011, vamos pensar aí até o Celso Amorim, que tinha a formação dos BRICS como um aspecto central e, por outro, o Cone Sul como relevante para a organização do Brasil no cenário mundial, para nós não seria mais interessante do que essa entrada, pura e simplesmente. Então, essas são as duas questões, mas eu deixo como questões para a vida. A gente pode debater isso por muito tempo, Rafael. Muito obrigada pela sua intervenção, foi realmente muito proveitosa. Bom, Rosângela, primeiro eu queria dizer que eu aceito, vou participar de qualquer evento que tiver. Eu fico muito lisonjeado pelo convite, eu acho muito bom estar entre vocês, né? É uma grande oportunidade, né? Poder me envolver com a Unifesp. Eu nunca tinha tido essa oportunidade antes, né? Porque eu estava em Marília, né? E quem diria que um dia isso ia acontecer, né? Eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje e de abrir uma nova rede de conexões, né? Então, assim, sempre que tiver algum evento e que eu puder participar, né? Me unir ao grupo de estudos, eu vou estar disponível. E, assim, eu fico muito feliz também por ter conseguido traduzir, né, os conceitos da minha área, né? Porque a minha área, na verdade, ela nem é muito consolidada, né? Tem muita gente que fala que nem existe teoria de relações internacionais, né? Ela é formada por debates constantes, né? Para tentar definir o que é, né? Então, assim, as vitórias, entre aspas, né? Dos grandes debates é o que vem norteando ao longo do século XX o que são as relações internacionais. E isso muda muito. Mas, assim, uma certeza é que ela parte da ciência política, que é um dos tripés das ciências sociais. Essa é a única certeza que a gente tem, né?
A importância de exportar conceitos para outras áreas é o que poderia definir as relações internacionais. Isso é muito difícil, né? Então, esse é o drama, né, da minha área. E na medida em que eu puder falar de ciência política, vai ser bom para que as pessoas de ciências sociais e de história me entendam, né? Enfim, sobre a questão da cultura de consumo na China, eu vou responder agora as questões, considerando a paridade de poder de compra, né? Esse conceito, né, de paridade de poder de compra, ele foi pensado a partir do índice Big Mac, né? Então, assim, é uma abordagem bastante respeitada, né? É, que foi trazida pela revista The Economist, né? Para avaliar como a China conseguiu superar, né, em termos de economia real, né, o dólar em 2015, se não me engano, que eles conseguiram superar, né? Mas é extremamente importante a questão que a professora traz, porque o PIB per capita da China ainda é muito baixo, ainda está crescendo. Superou o do Brasil recentemente, mas ainda é baixo. É por isso que ainda é considerada, né, como uma economia em desenvolvimento. É por isso que a China ainda é uma economia em desenvolvimento. Tem muita gente, já 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, né? É muito difícil alcançar um nível de consumo suficiente para todas essas pessoas, né? Por isso que, assim, a gestão da China, né? A governança da China, né? É algo extremamente difícil, né? E que, assim, é impressionante você observar as políticas, né, de desenvolvimento nacional, né? Só a unidade nacional já é algo extremamente difícil, né? E agora políticas de desenvolvimento, né? Depois de toda essa humilhação que eles sofreram, né, depois das guerras do ópio, né, os chineses chamam isso de século da humilhação, né, esse momento que veio depois das guerras do ópio, depois ainda teve as duas guerras sino-japonesas, né, o massacre de Nanquim na Segunda Guerra Sino-Japonesa, durante a Segunda Guerra Mundial, né, quando o Japão fascista invade, né, a China. Então, assim, eles foram destruídos, né, e eles estão tentando se reerguer desde que fizeram a Revolução, em 49, e mesmo depois da Revolução eles tiveram vários momentos de crise extrema, né, com algumas políticas muito mal sucedidas, como o Grande Salto Adiante, né, a campanha das Quatro Pragas, e assim por diante. E o próprio processo de reforma e abertura foi extremamente problemático, né. Então, teve várias consequências, né, não dá para romantizar. Mas, ao mesmo tempo, é impressionante observar o planejamento por trás dessa abertura de mercado, né? Então, assim, é um projeto de extremo longo prazo, e é por isso que os chineses se entendem como um país que está passando por uma etapa inicial do socialismo, né? Da tentativa de construir o socialismo, dentro de diversas contradições que têm que ser reconhecidas, né? Enfim, mas eu acho que a questão do PIB per capita é chave para responder a questão que a professora traz, né? Eu acho que é isso. Essa é a melhor resposta que eu poderia dar. Assim, o PIB per capita da China ainda tem que avançar bastante para alcançar padrões de consumo, né, mais adequados para uma economia desenvolvida, né? E a outra questão é sobre o Brasil, né? Pensando na política externa do Celso Amorim, né, grande ministro das Relações Exteriores, que faz muita falta, inclusive, é, assim, é importante pensar nesse adequamento da, da política externa brasileira dentro de oportunidades continentais, né, uma relação mais forte também com a América Latina. Seria extremamente importante, né? O Mercosul perdeu muita relevância, isso é muito triste, mas eu avalio que investimento estrangeiro direto é muito importante para
aumentar a, a nossa riqueza, né? É um fator que contribui com o aumento do PIB, né? Então, assim, faz falta um investimento estrangeiro direto adicional, né? O que pode ser problemático é aumentar a nossa dependência em relação à China. De fato, isso é muito problemático. Isso é muito problemático. Mas também tem muita gente que fala que a China destruiu a economia brasileira, que a China jogou o Brasil nesse buraco, né, que se encontra hoje, mas teve também uma iniciativa, aliás, teve principalmente uma iniciativa voluntária, né, do nosso agronegócio, né, e uma falta de disposição da burguesia e dos nossos políticos para fazer políticas de industrialização, não tem interesse em industrialização nacional. Então, a nossa condição de mero agroexportador parte de uma disposição interna, principalmente. Então, assim, como que a gente vai sair disso, né? A culpa é principalmente nossa, não é culpa bem de fora, né? Tem gente que fica apontando o dedo para fora, fala que é culpa da China, mas a culpa é principalmente nossa. Assim, é claro que fica mais difícil sair desse buraco dentro desse arranjo que existe hoje no comércio internacional, porque a China fala por cima com a gente. Mas difícil, vai ser muito difícil o Brasil superar essa condição, né? É muito triste a nossa situação, mas eu avalio que a iniciativa Cinturão em Rota no Brasil poderia, por exemplo, contribuir com maior integração do Brasil com a América Latina mesmo. Por exemplo, pela infraestrutura, aumentando a conectividade com os outros países. Então, poderia trazer uma maior relevância para o Cone Sul. Uma coisa não nega a outra, pode até ajudar nesse sentido, né? De aprofundar as relações através de ferrovias, estradas, né? Aeroportos, enfim, pode ser bastante útil, na verdade, para aumentar a integração na América Latina em longo prazo, né? Então, assim, é difícil. É difícil, mas eu acho que poderia ter ganhos, né? Desde que o Brasil se esforçasse também para superar a condição de mero agroexportador também, né? Eu acho que é isso. Essas são as respostas. E sobre Xinjiang, eu não respondi sobre Xinjiang, né? E Tibete e Taiwan. Bom, a iniciativa Cinturão em Rota sai da província de Xinjiang. É extremamente estratégica. Então, assim, também deve ser avaliado que o corredor econômico China-Paquistão, que é o mais importante, a iniciativa Cinturão em Rota, sai de lá, sai da província de Xinjiang e passa pelo sul da Ásia, e sai no Paquistão. Então, é a parte mais estratégica para a China. A província autônoma de Xinjiang, a região autônoma de Xinjiang. Esses grupos extremistas que atuam lá, né, e que trazem várias contradições e tem muita polêmica, né, em torno das minorias étnicas lá, dos uigures, né, muita fake news também, né, é importante destacar isso, sobre o que acontece lá. É uma guerra de informação que acontece hoje, né, vide a retórica do governo do Biden, né. Então, assim, é um negócio extremamente complicado, é extremamente complexo, mas que a China consegue controlar a partir de consenso. É uma das regiões que mais se desenvolvem na China hoje. Tem muito investimento, tem políticas de desenvolvimento avaliadas por alguns como keynesianas, né? Porque desenvolvimento de infraestrutura tem a ver com isso, né? Para gerar emprego, para gerar demanda, né? Então, tem a ver com medidas de desenvolvimento que geram pleno emprego na região de Xinjiang e que satisfazem boa parte da população. Tem muita gente satisfeita com o que está sendo feito por lá. Por mais que se veja muita notícia na mídia falando de campos de concentração, né? Tem várias questões
que levantam sobre isso. Mas eu não vou entrar nesse mérito, não vou falar sobre isso, senão eu vou me estender muito, né? Eu publiquei um artigo sobre isso, que eu falo sobre a disputa geopolítica, né? A guerra híbrida que existe entre China e Estados Unidos. Eu publiquei pela revista da Unesp de Marília, né, FFC. Mas, enfim, se trata de uma disputa geopolítica, né, que existe por lá, que tenta explorar grupos insurgentes que existem lá de fato há muito tempo. Essa questão dos uigures é muito antiga, né, para tentar criar uma força separatista por lá. Mas eles não conseguem, por enquanto, né? Vamos ver até quando que não vão conseguir. Porque existe muito consenso por parte da população local. E é dessa forma que os grupos insurgentes são contidos, né? Em Xinjiang. Através de geração de pleno emprego, políticas de desenvolvimento, enfim. Essa é a melhor resposta que eu posso dar também. Rafa, a gente queria agradecer, né, a sua presença, a sua disponibilidade, né, de fazer essa comunicação conosco, né, no nosso primeiro encontro, né, no Dialogando com Pesquisadores. A gente queria saber, né, suas considerações finais, né, para a gente estar encerrando, né, essa participação. Bom, eu agradeço a todos pelo convite, eu fico extremamente honrado e lisonjeado, é um prazer conhecer vocês. Eu fico feliz por ter participado. E eu fico aberto para novos eventos, novas oportunidades, para a gente conversar também, contribuir com as pesquisas uns dos outros, né? Fico muito feliz por tudo. Muito obrigado, gente. Pessoal, queria agradecer a todos que compareceram, né, para estar assistindo, né, esse encontro. Gostaria de agradecer também os meus camaradas, né, que estão tocando, né, esse grupo, né, um grupo que é mais um coletivo, né, como a gente gosta de chamar. E a quem acompanhou, né, por aqui e quem vai acompanhar pelo YouTube, né, muito obrigado e até a próxima.